Hoje, já mais do que sabido, né, cara? Isso é óbvio, né, que a gente tem que sedar menos e analgesiar mais. E sedar o mínimo possível para o paciente estar confortável, né, e analgesiado. Então, o ideal, né, um RAS-1, né, cara, ali, né, é você fazer um bolos para entubar, depois otimizar a analgesia, né, e deixar o paciente o mínimo sedado possível. E outra coisa, cara, não acoplar o paciente à ventilação mecânica, né, e sim a ventilação mecânica ao paciente. Então, não é curarizar o paciente e manter o paciente em volume controlado, cara, sabe? É você, talvez, manter o paciente com drive, deixar só um suporte e o paciente analgesiado, entendeu? E o paciente bem analgesiado, ele tolera o tubo acordado, cara, sabe? Então você pode deixar um paciente dormindo, mas sendo despertado, né, a um chamado. A enfermagem pode conversar com o paciente saber onde ele está, acalmar. Aí você não precisa de amarrar o paciente, você já tira uma chance de agitação do paciente, que é a amarração, né? Outra é o paciente não saber onde está e ficar desesperado, ansioso. O outro, se você analgesiar bem, é dor, né? Você tira a dor. Então só aí você já tira um monte de situação, né, no qual você poderia ter um paciente agitado e aí vai o médico desavisado e aprofunda a sedação do paciente. E aí, cara, sedação profunda está associada a delírio, que independentemente né, um fator associado à mortalidade. A farmacocinética, a farmacodinâmica dos pacientes críticos é totalmente diferente do paciente rígido, né? Então você tem um paciente com maior volume de distribuição, você tem um paciente com um compartimento central diminuído, então você tem um paciente mais crítico, mais idoso, né? Um paciente cheio de comorbidades. Então são pacientes que vão precisar de menos sedativos analgésicos num primeiro momento. Lembrar que quanto mais opioide, benzodiazepina a gente fizer, mais a gente vai induzir tolerância, né? E isso é catastrófico. Se você insistir nessas medicações, mais ainda, e o poder de acúmulo de droga desses pacientes é imenso. Se você continua baseando dose por quilo de peso, sem avaliar o paciente beira-leito, sem titular, você vai o quê? Causar um acúmulo tão grande no paciente, a ponto do paciente ficar 2 semanas sedado, porque tem redistribuição. Então a concentração plasmática lá do fentanil que você fez vai continuar a mesma por dias e dias. Outra coisa que muita gente não sabe, a analgesia mal feita, né? Se você faz subdose de analgesia, você tem uma série de complicações, né, que a própria dor causa. Eventos tromboembólicos, aumento do consumo de oxigênio do miocárdio e de outros órgãos, né, esgotamento de catecolaminas, cortisol, imunossupressão, né, e por aí vai. Agora, por outro lado, se você seda demais, analgesia demais, você pode causar hipotensão, primeiramente falando. Segunda coisa que você pode causar no paciente quando você seda muito, principalmente, é supressão de ondas cerebrais. E aí você causa um monte de risco, um risco maior de distúrbio cognitivo no pós-operatório, ao despertar o paciente. Como, por exemplo, delírio hipoativo, muitas das vezes, né? Outra coisa, cara, imunossupressão. As drogas que nós usamos são imunomoduladoras, ou para o bem ou para o mal. Então, se você usa doses excessivas de propofol, de opioide, de benzodiazepínico, ou até mesmo de propofol, você pode causar imunossupressão no paciente e aumentar a chance de infecção. Então, assim, existem trabalhos mostrando que sedação, overdose, você causa imunossupressão, aumenta a infecção, pneumonia, tempo de ventilação mecânica e morte, óbito, né? Uma outra coisa que as pessoas não sabem, existem algumas drogas anestésicas que são anti-inflamatórias, né? Então, por exemplo, a dexmetomidina é anti-inflamatória, a ketamina é anti-inflamatória, a lidocaína é anti-inflamatória, né? São drogas anti-hiperalgésicas que o opioide faz muita hiperalgesia. Cara, se você conseguir prevenir as tríades de tolerância, hiperalgesia, síndrome de abstinência, né, agitação, dor, delírio, são 6 coisas, né? 2 tríades. Você já aí diminui a mortalidade dos pacientes absurdamente, né? E a outra coisa, só para finalizar, a estratégia multimodal. Então, por exemplo, se você usa dose infusão contínua das medicações, né? Vamos supor, 20 ml quilo hora de propofol, 5 ml hora de fentanil, ad eterno, essa droga vai ser acumulada. Obviamente vai ser acumulado, porque você não está respeitando a farmacocinética de ninguém, você está respeitando uma infusão contínua baseada num peso que, de todos os parâmetros, a farmacocinética e a farmacodinâmica não tolera dose baseada por quilo, cara, porque a única coisa que não faz diferença
né, é quilo, é peso do paciente. Faz muito mais diferença outras variáveis, como fluxo hepático, débito cardíaco, proteína plasmática, né, função renal. Tudo isso faz diferença na farmacocinética e farmacodinâmica, menos que peso do paciente. Cara, então, aí se você sabe disso, você já não faz baseado por quilo de peso e por ad eterno, né? A dose de um fentanil 5 ml hora, né? Se você sabe que você vai induzir tolerância, você não faz, né, isso também por 5, 6 dias. Então, o que hoje a gente faz, cara? Que a gente trouxe lá da anestesia? Estratégia multimodal. Né? Você usa doses pequenas de cada medicação e aproveita o sinergismo, né, e os efeitos aditivos delas, minimizando o efeito colateral de todas e o opioide. Então isso é uma coisa. Então as pessoas acham que usar muitas medicações vai gastar, não. Você economiza dinheiro quando você usa doses pequenas de cada medicação e você não induz tolerância nos pacientes. E outra coisa que é muito interessante na estratégia multimodal ou no rodízio de medicação é que você pega um paciente com 30 dias de ventilação mecânica. Só que se você usar 2 dias de fentanil, tira, 2 dias de morfina, tira, 2 dias de fentanil, você dá a chance do paciente metabolizar todas essas drogas. Você não acumula essas drogas. Quando você usa 2 dias de propofol, tira, depois dá 2 dias de midazolam, depois você tira, 2 dias de dexmedetomidina, cara, você está dando chance do paciente eliminar essas medicações. E aí quando for programar o desmame da ventilação e o desmame da sedação, cara, aí fica moleza, entendeu? Então, essas coisas as pessoas precisam saber, porque senão, cara, vai matar muito mais gente do que salvar.